Eu tava até querendo saber sobre os cânceres, assim, de uma forma geral. É importante eu ter essa oportunidade de perguntar sobre a dor, né? Câncer, porque assim, câncer de boca inicialmente não dói. Exato. E isso já é desfavorável para a gente na hora do paciente nos procurar, né? Porque o paciente, ele só procura mesmo quando está sentindo dor. Ele não procura porque tá vermelhinho, porque tem aquela placa branca, né? E às vezes o paciente está até com dificuldade de deglutir, ou então sente um caroço. E aí sim, quando ele começa a mudar um pouco a função mastigatória, a de deglutição, aí é que ele procura, né? Sim, a dor ela costuma ser uma manifestação tardia da doença. Sim. Existem, por exemplo, por exemplo, trismo. O que é o trismo? Quando você tem uma dor, por exemplo, quando você tem uma tumoração, principalmente na área retromolar, orofaringe, quando ela invade um músculo que a gente chama de masseter, ou masseter, né? Normalmente é masseter. Então, quando o tumor ele invade o masseter, ele paralisa. Então, a abertura da boca é prejudicada. É quando Então, o você tem paciente o trismo, procura. é quando a mordida ela trava. É um sinal de doença avançada. Otalgia reflexa. O que é otalgia? Oto, ouvido. Algia, dor. Dor de ouvido, reflexo. Ou seja, quando você sente a dor de ouvido, mas a dor não é do ouvido. Ela é de outro local, mas ela se reflete no ouvido. Isso se chama de otalgia reflexa. Normalmente essa dor é da orofaringe. O ponto, o epicentro da lesão é na orofaringe, mas a dor se reflete do ouvido. Normalmente essa manifestação é de doença avançada. Cialorreia. O que é cialorreia? Excesso de salivação. A pessoa está aqui falando, está toda hora salivando, porque ela não consegue deglutir. Por conta da dor. A saliva se acumula na cavidade oral, ela começa a perder saliva pela boca. Então é interessante a gente falar de diagnóstico precoce, Sim. justamente para não chegar nessa situação. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, é sinal que... Claro, a gente está conversando dentro de um cenário de câncer de cavidade oral. Então, trata-se, muito provavelmente, de um cenário já avançado. Halitose, que é o mau hálito, da mesma forma. Aí a pessoa começa a definhar, começa a perder peso, né? Começa a entrar o que a gente chama de caquexia. Ela começa a perder peso porque ela não consegue se alimentar. Aí começa a recorrer, procura o serviço médico, aí começa as opções. Passagem de sonda. Sonda nasogástrica ou nasointeral. A alimentação começa a se dar através de sonda, para ver se consegue mitigar um pouco essa perda de peso. Começam a vir os outros problemas. Sim. Lesões avançadas de cavidade oral. Começa a ter disseminação para os linfonodos, que a gente chama de íngua. Sim. Então ela começa a passar para os linfonodos. E dos linfonodos para passar para outros órgãos, também não tá distante disso acontecer. Sim, então a metástase, começa a né? metástase. Então ela começa a fazer metástase linfonodal, depois começa a fazer metástase à distância. Então, quando você já trabalha em uma perspectiva de tratamento, quando o paciente chega já para o cirurgião de cabeça e pescoço, no caso, e grande parte das vezes é o que acontece, quando já vai para o tratamento, o que ele precisa fazer? Muitas vezes já vem biopsiado. Sim. Aí qual o próximo passo que ele vai fazer? O estadiamento. É aquilo que a gente viu naquele primeiro momento, né? Que é avaliar o grau de avanço da doença. Ele vai pedir os exames de imagem, vai pedir tomografia ou ressonância, avaliar a doença no seu local de origem e avaliar a distância. Aí depois disso, você vai fazer o quê? Estudar as opções de tratamento e ver se o paciente suportaria aquele plano terapêutico traçado. Aí você vai ver as opções. Eu vou começar com cirurgia? Sim ou não? Ou então, não, ele não vai suportar a cirurgia, a doença, o tumor é irressecável ou o paciente é inoperável. Então eu vou partir para outras opções. Eu vou começar a fazer, eu vou propor para ele radioterapia ou quimioterapia, ou então vou propor apenas radioterapia. E a partir daí você define, né, sempre dividindo essa dificuldade, né, dividindo esses riscos com o paciente, porque ele tem que estar sabendo o risco que ele está correndo. Então, doutor Erialdo, você falou sobre os tratamentos, né? Sim. Cirúrgico, rádio, químio. Lembrando que eles podem ser, dependendo do estadiamento, que é o grau de avanço da doença, eles podem ser aplicados de forma isolada ou combinada. Só que a oncologia tem avançado muito, né, doutor Erialdo, em relação a outras alternativas, né? Imunoterapia. Sim. Né? E eu achei interessante aqui comentar que no meu trabalho de tese, que eu fiz agora recentemente, eu estudei uma substância que ela é anticancerígena. Eu estudei uma substância chamada CAPE, que é o éster fenetílico do ácido cafeico. Gente, coisa de CAPE, certo? Então essa substância... Resumindo, CAPE. Então essa substância ela é extraída da própolis das abelhas, produzida pelas abelhas.
dessa substância, ela além de ela é anti-inflamatória, ela tem outras características farmacológicas muito boas em relação a diversos tratamentos, certo? Inclusive, ela é anticancerígena. Então, tem se estudado muito nessas substâncias alternativas, né? Substâncias bioativas, que a gente chama, né? No caso, eu estudei o CAPE na regeneração óssea, não foi anticancerígena. Sim. Mas essa substância, ela é tão potente que ela explode a célula cancerígena. Ela explode a célula, ela chama de... esqueci o nome agora. Ela faz exatamente a explosão da célula cancerígena. Então, ela atua exatamente na lise. Na lise celular. Da célula. Lise tumoral, no caso. Isso. Então, eu acho muito interessante porque as pesquisas elas têm evoluído muito. Porque para a gente passar por um paciente, passar por uma cirurgia, é mutilante. Sim. Né? Nós temos especialidade na odontologia que os pacientes utilizam próteses, né? Próteses, né, da região da maxila. Prótese bucomaxilofacial. A prótese bucomaxilofacial. Então, são pacientes mutilados. E para reinserir esse paciente no mercado de trabalho, toda a sociedade, toda a parte, tem toda essa questão, né, de reinserção do mutilado, né? E com essas novas terapias, né, acho que seria uma evolução muito boa em utilizar substâncias para que a gente possa regredir esse tamanho desse tumor, para que ele não perca, por exemplo, metade da mandíbula ou a língua. Né? Mas como é que você vê o potencial uso dessa substância? Como medicamentos. Como medicamento. Como medicamentos. No caso da minha pesquisa... Para lesões precursoras, por exemplo, lesões iniciais? Sim, sim. No caso do meu estudo, esse CAP ele foi inserido em nanopartículas. Né? Então, está sendo muito bem estudado também medicamentos com substâncias e de liberação lenta, né? Com nanopartículas de liberação. Então acho que seria um avanço muito grande na medicina o estudo dessas substâncias alternativas para que a gente não trate o paciente apenas desse jeito tão radical, né? Cirurgicamente. Né? Mas esses estudos que você está dizendo, Karine, só para tentar entender. Tá na fase de estudos com animais? Animais. Laboratório? Isso. Laboratorial. Entendi. Não tem estudos ainda. Não tem estudos em humanos, clínicos. Não tem. Não tem estudos em humanos. Então, mas a gente sabe do potencial da substância. Fase 2 aí. A gente sabe aprofundar. Estudos, o potencial anticancerígeno já é comprovado in vitro. Né? Que ele faz isso, que ele causa essa lise da célula cancerígena. Então, eu vejo que a comunidade... os pesquisadores, eles têm também estudado muito nesse tratamento, né? Utilizando outras substâncias, né? Seria importante também. Seria importante, até porque o tratamento oncológico do paciente com câncer de cavidade oral, ele traz muitos efeitos adversos. A radioterapia é algo que é pesado para o paciente. É uma queimação, né? A quimioterapia também, então, tratamentos alternativos que não trouxessem todos esses efeitos colaterais seriam interessantes. Mas é algo que precisa ser investigado, né? Algo que, como a doutora Karine está falando, está se iniciando o estudo, tem que ver a partir de que ponto, ou até que ponto essa droga, essa substância pode ser utilizada para um tratamento eficiente. Tratamento do câncer, né? Queria só aproveitar também, quando a doutora Karine perguntou a respeito de sinais, sintomas do câncer de cavidade oral avançado. O Dr. Aldo citou alguns sintomas e um outro sinal, que eu vejo até com uma certa frequência lá no Centro de Especialidades Odontológicas de Caucaia, em pacientes que que acabam sendo diagnosticados com câncer de cavidade oral no estágio mais avançado, quando o tumor se localiza naquela região de soalho de boca, ou seja, abaixo da língua, começou ali e evoluiu tanto, né? A lesão cresceu tanto que começou da mesma forma que o câncer pode invadir o músculo masseter, o câncer também pode invadir ali naquela região abaixo da língua, a musculatura da língua. E tem paciente que não consegue mexer a língua. Você pede pro paciente, bote a língua para fora para eu avaliar a boca, e ele não consegue. E às vezes ele até tenta, e aí o que é que a gente observa? A parte da língua que não tem lesão vira um pouco, mas onde tem lesão
não Ela vai, fica presa, fica né? presa. Presa. E aí a gente Caramba. palpa nessa região mais inferior aqui, nessa região mais sublingual, submandibular, é endurecido. Por quê? Porque por dentro tá tudo invadido por tumor. Então, a dificuldade de movimentar a língua é um sinal de alerta também. Dificuldade de deglutição, De né? deglutição também. E você que tá no chat aí, escreva. Você botou a língua pra fora, não botou? E deu graças a Deus, não foi? Eu ainda não fiz isso não, mas eu tô doido pra ir ali No fazer. espelho, no espelho. Frente do espelho. Gente, é a importância do autoexame, né? E eu digo isso porque às vezes o paciente é encaminhado pro estomatologista, pra mim. Atuo como estomatologista lá em Calcaia, né? E a queixa é, não, doutor, às vezes, junto, quando o paciente tá nessa situação de que a língua tá toda comprometida e não consegue se movimentar, normalmente tem dor associada também. Né? Mas às vezes o paciente diz, não, eu tô com uma dor na garganta, é uma dor de garganta. É. E associado a isso, a língua não se mexe. Doutor, ele não tá mexendo a língua, não tá conseguindo nem engolir. E ele não tem a ideia de que pode ser um câncer ali. Certo? E é algo tão perigoso, esse paciente até passar por algum profissional que não tenha, é algo tão perigoso que às vezes essa lesão ela tá tão avançada, mas ao mesmo tempo tão escondida, porque é uma região que é abaixo da língua, a língua não tá mexendo, você pede pro paciente botar a língua para fora pra gente conseguir examinar e não consegue examinar, né? Então, para um profissional menos experiente, no contexto de diagnóstico de lesões de boca, ele vai olhar assim, poxa, a língua só não tá mexendo e eu não tô conseguindo ver uma lesão, mas será que é algo de alguma paralisia? O que é? Tem profissional que passa batido. E aí a gente tem que ter... Já peguei alguns pacientes, uns 3 ou 4 em Calcaia, né, que via aquela situação do paciente não movimentar a língua, clinicamente era difícil de observar alguma lesão, e aí a gente tem que, às vezes é até doloroso pro paciente, mas a gente tem que forçar um pouquinho para elevar um pouquinho, e às vezes eu vejo o quê? Uma fissura ali entre ventre de língua e suave de boca, tem uma fissura ali como se fosse uma ferida em profundidade. Eu penso, vamos lá, vamos fazer uma biópsia ali. Anestesia, remove um fragmento, manda pro laboratório e aí vem diagnóstico de câncer, carcinoma espinocelular, e a gente encaminha. Caramba. Então, às vezes é um paciente que passa por outros profissionais, olha assim, não, mas não tem nada, não tem ferida, cadê o tumor, cadê o inchaço? Não tem, porque tá escondido. E o próprio paciente não é a queixa principal dele. Não é, tô com Importante. câncer, não, eles, só não tô conseguindo botar a língua pra fora, só não tô conseguindo me alimentar. A Deise com a gente, um beijo, Deise. Agora do Rio, pessoal do Rio. Ela botou, boa noite, eu tenho uma pequena mancha escura no lábio, seria uma indicação para verificar? Não é bom eu responder. E quando vem pra mim, Vamos lá. Mancha escura no lábio. Assim, de cara me passa pela cabeça algumas possibilidades, algumas hipóteses diagnósticas. Primeiro, pode ser uma mácula melanótica, ou seja, uma pigmentação ali de melanina, que é como se fosse um sinalzinho de pele. Pode ser, é uma possibilidade. Pode ser alguma malformação vascular, como se fosse uma varizezinha, varize que dá em perna, que é aquela linhazinha meio arroxeada, mais escurecida. Pode ser uma varizezinha, ou até uma varize propriamente dita, uma varicosidade, ou uma malformação vascular, que é relativamente comum em região de lábio. Pode ser. A gente tem algumas manobras de exame físico que a gente pode lançar mão para diferenciar uma da outra. Considerando essas duas possibilidades, uma mácula melanótica e uma malformação vascular, precisa de tratamento? Tem que ver, tem que ser avaliado, tem que ver qual a expectativa do paciente. O paciente se incomoda? Tem característica de malignidade? Porque a gente tem que lembrar que pode ser um cenário mais pessimista, pode ser um melanoma. exatamente. Aí o melanoma é câncer. Porque ao contrário do que se coloca com mais frequência, o melanoma ele é visto na maior parte das vezes como um câncer de pele apenas. Mas existe um melanoma de mucosa. Você pode encontrar melanoma no esôfago, melanoma na mucosa do trato digestório.
Da mesma Em- forma que um melanoma da mucosa oral. Totalmente. Por isso que eu falei, é bom que não venha para mim nesse sentido, né? Porque quando vem para mim é sinal que já passou pelo especialista e ele já disse, aqui pode ser algo mais sério, né? Mas naturalmente, Daisy, dentro das expectativas de diagnóstico que o doutor Erasmo mencionou. Com certeza não vai ser melanoma, se Deus quiser. Melanoma, na verdade, em boca, o melanoma intraoral é mais comum em região de palato, céu da boca, e gengiva superior, rebordo, a gente chama de rebordo alveolar, né? Que é aquela região ali da gengiva que mantém os dentes, que segura os dentes. E às vezes o paciente perde os dentes e fica aquela gengivazinha ali sem dente. Então, melanoma em cavidade oral, melanoma intraoral, normalmente se dá ou em rebordo superior, naquela gengiva superior, ou no céu da boca. Pode dar em alguma outra região de boca? Pode, né? Mas não é tão comum, certo? Então, assim, como a gente tinha comentado inicialmente, o câncer normalmente é exceção. Então, é bem mais provável que seja uma pigmentação de melanina, um melanoma, uma pigmentação por melanina, né? Uma mácula melanótica ou uma alteração, uma malformação vascular. Isso é o mais comum, mas é importante a avaliação profissional. É importante para melhor avaliar, orientação. né, a idade, avaliar os hábitos, né? Tabagismo, se há trauma associado, a evolução da lesão, há quanto tempo ela percebeu, se percebeu o aumento do tamanho, mudança na cor. Ou seja, são informações que, Uma durante história a clínica, pergunta, né? a história clínica, né? São informações que não foram colocadas, e foi colocada apenas a situação, né? Aham. O que limita você se estender no comentário. É interessante também que o câncer de boca, ele tem a maior prevalência em homens. Né? Exatamente. Carol. Exatamente. Nós estamos livres. Chega, deu um cara. alívio. Não, mas não quer dizer que a mulher não pegue, né? Porque Sim. é mais Pode nos ter, homens. pode Mas é mais em homens, né? Mas uma coisa, viu, Ah. Frank? Uma coisa que ninguém fez a brincadeira, como é que o HPV para na boca, né? Não vi a gracinha aí. É que o pessoal tá muito assustado, só pode. A gente também não falou There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.